Bom, aqui está a história da homocisteína. Eu conversei com vocês ontem. Aqui em cima está a metionina, em azul aí, ó. A metionina é um aminoácido essencial sulfurado, tá? A cisteína está aqui embaixo, tá? Está aqui, ó, cisteína. Também é um aminoácido sulfurado, que vai dar um tripeptídeo, que também é sulfurado, que junta a cisteína com a glicina, com ácido glutâmico, vai dar o glutatião, ou glutationa. E aqui vem a cascata. A metionina vai doar o SAMe, essa adenosylmetionina, que é o doador universal de metil. E vai virar a homocisteína, que é tóxico. Isso aqui é uma encruzilhada. A homocisteína ou volta a ser metionina, pela B12 e pela B9, ou ela segue essa linha aqui de baixo, via B6, que vai dar a cistationina, que vai dar a cisteína, que vai dar a taurina, que vai dar a glutationa. Tá? Então, quando isso aqui aumenta, a homocisteína está aumentada, é porque não está havendo metilação. Porque a metilação ou faz a homocisteína voltar a ser metionina, ou faz a homocisteína vir para a taurina e glutationa. Então está faltando metilação. Tá? A parte de cima chama remetilação, a parte de baixo chama transsulfuração. Muito bem. Efeitos neurotóxicos do glutamato. Você tem o ácido glutâmico, que pode virar glutamina ou pode virar glutamato. Glutamina é mocinho, glutamato é bandido. Nós vamos ver depois, quando nós estudarmos mais profundamente o cérebro, como é que o ácido glutâmico vira glutamina e como é que ele vira glutamato. Mas o glutamato é neurotóxico. Glutamato monossódico, que você coloca na sopa para melhorar, é veneno. Por isso é que as crianças adoecem, que vão comer batatinha com glutamato monossódico. Toda sopa enlatada tem glutamato monossódico, que a lei permite. Não sei se vocês devem estar lembrados. Você tem o sabor doce, o sabor salgado, o sabor azedo, o sabor amargo na língua. Até agora eu falei 4, está faltando 1. Quem é que sabe? Tem o doce, tem o salgado, tem o amargo e tem o azedo. Está faltando o umami. U-M-A-M-I. Está no meio da língua. O umami é o sabor desencadeado pelo glutamato. O glutamato monossódico faz você viciar naquela sopinha que você compra enlatada. É como é permitido por lei colocar glutamato monossódico na sopa, e como aumenta o sabor, você viciou na sopa. Na realidade, você está viciado não é na sopa. Você está viciado no glutamato monossódico que está na sopa. Ou que está na batata frita, onde você vai comer no domingo. O ácido úrico, em doses fisiológicas, regenera neurônios lesados por glutamato. O ácido úrico é interessante, porque na dose certa, ele é neuroprotetor. Mas se você deixa ele aumentar um pouquinho, ele começa a ter lesões graves. Ele causa resistência insulínica, ele causa síndrome metabólica, ele causa hipertensão arterial, mas em doses normais, ele protege a glia. Então é importante tê-lo, por isso que ele existe. As transaminases, antigamente chamada de TGO, hoje chamado AST, que é o aspartato aminotransferase, tá? Que tem inclusive na mitocôndria, e a TGP, também hoje chamado de ALT, que é a alanina aminotransferase, que está no citosol. O TGO está dentro da mitocôndria, ele é mitocondrial na célula, enquanto que o ALT está no citosol. E tem a gama-GT, que é a gama-glutaminotransferase, que a gente vem falando desde de manhã com você sobre as outras propriedades, além das propriedades hepáticas dela. Existe uma relação entre AST e ALT, que tem que ser maior que 1. Isso tudo você recebe no seu exame de sangue, você nunca levou em consideração, você está aprendendo aqui. Quando eu divido o AST para o ALT, ele tem que dar mais de 1. Se ele der menos de 1, ou é a cirrose hepática, ou é hepatite viral, ou é tumor hepático, ou é síndrome metabólica. Detalhezinho, está lá no seu exame de sangue que você pediu do paciente, das transaminases, só que você não sabia de detalhes como esse que você está aprendendo aqui. O ácido úrico é um produto final do metabolismo das purinas, eu expliquei ontem, da formação e degradação de DNA e RNA.
Teste usado para diagnóstico de gota, falência renal e mortalidade geral. Níveis baixos ou altos são indesejáveis. Já expliquei por quê. Elevado na isquemia, reperfusão. Jejum, frutose aumenta o ácido úrico, etanol aumenta o ácido úrico e elevação do cálcio aumenta o ácido úrico. Então, esse ácido úrico deve ser tratado com alopurinol. É um dos poucos medicamentos que eu recomendo. Alopurinol não tem efeito colateral. Baixa o ácido úrico, 100 mg por dia. Alopurinol é usado, inclusive, em escolas americanas como um anti-envelhecedor. Tem paciente que emagrece só com alopurinol, porque se ele tem o ácido úrico elevado, ele tem síndrome metabólica por causa do ácido úrico elevado. Você pode fazer 200 mg de alopurinol por dia, sem problema. Tem apresentação de 50, de 100, de 200. Você pode fazer 100 2 vezes por dia, sem problema nenhum. É um potente antioxidante e regulariza o ácido úrico. Então, muita gente, pacientes seus que vão chegar no seu consultório com ácido úrico acima de 5, porque o limite máximo é 4,9, chegar acima de 5, você vai dar para ele alopurinol, ele vai cuidar do que você está tomando remédio para pressão, porque se a hipertensão for por ácido úrico dependente, na hora que baixar o ácido úrico, a pressão alta vai regularizar, e além disso, a síndrome metabólica, a resistência insulínica vai diminuir e a pessoa vai emagrecer, tá? Se for por síndrome metabólica. Nível baixo, acima, tem que ser entre 3 e 4,9. 3 e 4,9. Aqui está o mecanismo, o processo aqui. Quando você vai causar hiperuricinemia. Olha lá, a xantina. Deixa eu mostrar isso aqui, ó, que é interessante. Aqui, ó, você tem aqui, ó, 4 quartis de ácido úrico, ó, de 6,6 a 7,7, 5,1, 6,3. Aqui, menor que 5 e aumento que 7. E mostra a mortalidade aí. A pessoa que tem os 5 a 6, ele vive mais do que os outros. Então, é como se fosse uma mágica, 5,1. O ácido úrico aumentado, ele causa gota, vocês sabem disso. Ele causa falência renal e ele causa aumento de mortalidade, com aumento da síndrome metabólica e etc. Tá? Então, esse ácido úrico aqui, ele inclusive interfere na produção do óxido nítrico, que é uma molécula muito desejável. Então, ele interfere na produção do ácido nítrico. O ácido úrico, em aumentado, ele estimula a NF-κ-beta. Tudo que estimula a NF-κ-beta, quando nós estudamos inflamação, você vai ver isso, tudo que estimula a NF-κ-beta provoca inflamação crônica. Tá? Porque isso aqui é um fator de transcrição para a produção de citocinas inflamatórias. Interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa e assim por diante. Tá? Aqui a cascata do ácido úrico, aqui, ó, a xantina vai virar ácido úrico. Existe uma enzima aqui que é bloqueada pelo alopurinol, que é a xantina oxidase. Tá? Muito bem. O aumento do ácido úrico é também marcador de disfunção mitocondrial. Quando o ácido úrico está muito elevado, além de tudo isso que nós falamos, você pode dizer que esse paciente também tem disfunção mitocondrial. Tá? Na isquemia reperfusão, que acontece na clínica, o paciente teve um espasmo coronariano, depois liberou, teve um espasmo cerebral, depois liberou. Isso é o chamado isquemia reperfusão, que é um problema sério quando faz um dos piores problemas que pode ter, porque a isquemia reperfusão gera muito radical livre e forma-se muito ácido úrico. E o ácido úrico é o que faz a lesão. Tá? Causa todo momento. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo. A pessoa tem pequenos espasmos e libera, pequenos espasmos e libera, pequenos espasmos e libera. É a chamada isquemia reperfusão, isquemia reperfusão. Está acontecendo muitas vezes no cérebro da pessoa, sem ela, nem ela estar consciente que está acontecendo. Se for com reperfusão, sim. Se for uma obstrução permanente que vai levar a infarto, esse mecanismo acontece. Mas se for, por exemplo, espasmo coronariano, libera. Tem um espasmo, libera. Tem um espasmo, libera. Cada vez que está fazendo isso, vai fazendo isquemia, reperfusão e vai destruindo o miocárdio. Tá? A xantina oxidase, produtora do ácido úrico e do radical superóxido, é ativada pelo íon cálcio. Tem 3 estudos multicentros importantes mostrando, você vai surpreender muitos de vocês agora,
Toda pessoa que faz suplementação com cálcio sozinho vive em média 7 anos a menos. Você imagina, ó, se vende cálcio aí na televisão, ninguém se importa com isso. Por que o cálcio sozinho faz você viver menos? Porque você toma o cálcio. Quem falou que o cálcio vai para o osso? O cálcio não sabe que ele tem que ir para o osso. Ele vai para a coronária, ele vai para a válvula cardíaca, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta, ele vai causar arritmia, porque ele é ritmogênico. Então a pessoa acaba vivendo 7 anos a menos. Então você não pode ter nenhum paciente fazendo suplementação com cálcio, só cálcio. Se fizer suplementação com cálcio, tem que fazer magnésio, tem que fazer boro, tem que fazer vitamina K2, tem que D3. Nós vamos estudar isso depois, quando nós estudarmos osteoporose. Tá bom? Vai chegar o dia para isso. Muito bem. Então, de novo, é a mesma coisa aqui. Xantina, hipoxantina, produção de ácido úrico. Novos biomarcadores. A homocysteína nós já estudamos. O ácido fólico nós já estudamos. A proteína C reativa nós já estudamos. E a interleucina 6 é uma outra. Então, isso aqui são coisas que as publicações mais recentes estão dizendo, ó, é aquela lista que eu dei para você lá do Braunwald. Isso aí é tão importante, ou mais importante do que o LDL elevado. Tá bom? Homocisteína e doença cardiovascular. Você tem o quartil, ó. Se você tem a homocisteína, aqui 48, 46, 50 pacientes, publicado em 1999. Se você tem a homocisteína entre 3,3 e 7,9, ou entre 8 e 10, ou entre 10 e 13, ou mais de 14, olha como é que o risco para doença cardiovascular vai aumentando. Ó. A pessoa que está com homocisteína de 14 tem 4 vezes mais risco de ter um infarto no miocárdio do que o que tem uma homocisteína de 7,9, por exemplo. Divididos em quartis aqui. Ó. Lembra aquela história do quartil que eu mostrei hoje de manhã? Está expresso aqui. Ó. Deixa eu marcar isso aqui, porque senão daqui está marcado. Tá. Muito bem. Então, como é que eu faço para poder me livrar da homocisteína? Eu faço uma coisa chamada transmetilação, que ela volta a ser metionina. Tá? Ela volta a ser metionina. Olha lá, volta a ser metionina. Eu faço uma remetilação, usando doadores de metil, como a betaína, que ontem eu falei para vocês da betaína, lá com Mixwright. Não confunda a betaína com cloridato de betaína. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Betaína, que eu estava falando, é betaína base. Betaína base, que é a trimetilglicina. Deixa eu fazer isso aqui para vocês nunca mais esquecerem. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Vamos aprender. Aqui, ó. Tem uma coisa que chama colina. Colina faz parte do grupo da vitamina B. Colina se junta com acetil, vai formar acetilcolina, que é um dos mais importantes neurotransmissores. Controla todo o sistema nervoso parasimpático. A colina é a tetrametilglicina. Aí você tira o metil do colina, ela vira betaína. A betaína base, para não confundir com cloridrato, é a trimetilglicina. Que você tira um grupo metil e ela vira uma coisa chamada DMG, que é o dimetilglicina, também chamado de ácido pangâmico, conhecido como vitamina B15. Isso nós vamos estudar depois. Vamos estudar a vitamina B15, que é o ácido pangâmico. Tem várias aplicações, principalmente no autismo. Isso aqui hoje é usado para tratamento de autismo, dimetilglicina. Vocês têm dimetilglicina, não tem na farmácia? Tem. Tá, dimetilglicina, que é a vitamina B15, para quem não sabe. Então a colina é a tetrametilglicina, tem 4 metis. A betaína base, a trimetilglicina, tem 3 metis. E o dimetilglicina, ácido pangâmico ou vitamina B15, que é tudo a mesma coisa, é o dimetil, tem 2 metis. Todos esses tratam elevação de homocisteína. Eles fazem processo de remetilação. Tá? Então, o metilfolato é um deles, por exemplo.
A metilcobalamina é outra. E tem a chamada transsulfuração, onde essa homocisteína agora vai virar cisteína. Tá? Ela passa por esse primeiro, ela passa pela cistametionina, e depois ela vai virar cisteína, que vai virar ácido glutâmico, vai virar glutationa. Tá? É via transsulfuração. Então ela tem vários caminhos para ir, por isso que ela é uma interseção. Ela pode ir para vários caminhos diferentes. Tá? É a cistationina. A resistência insulínica. Nós já conversamos sobre isso. Em 1995, o número de diabéticos no mundo sobe de 30 milhões para 130 milhões em 10 anos. Isso foi uma declaração feita pela Organização Mundial de Saúde em 1995, que nos últimos 10 anos, ou seja, de 85 para 95, o número de diabéticos subiu de 30 para 135 milhões em 10 anos no mundo. Isso não é nada. Você precisa ver o que está vindo por aí. Se bobear, daqui 40 anos, todos os brasileiros são diabéticos. Porque o que se vem aumentando é uma coisa absurda. Você não tem ideia o quanto que aumenta. Previsão para 2030, 300 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Sem contar os pré-diabéticos, que é outros 600 milhões. Porque cada diabético sem contrato, você encontra 2 pré-diabéticos. Estão preparando para chegar lá. Então, na realidade, são 900 milhões que vão ter em 2030 com resistência insulínica. E 300 milhões deles já diabéticos. Então, você tem que parar e pensar. Você não pode ser um deles. Porque você tem que mostrar, ensinar o caminho das pedras para os outros. Não faz sentido o médico ser diabético. Porque ele tem que mostrar para os outros como não ficar diabético. Então, ele tem que fazer parte disso. Em 2011, chegamos a 500 milhões de obesos em todo o mundo. 2011, 500 milhões de obesos. O dobro do que havia em 1980. Olha só, em 1980, em 30 anos, nós dobramos a obesidade no mundo. Tudo isso por resistência insulínica, hein? Tudo isso por açúcar. Tudo isso por carboidrato. Não existe carboidrato bom. Ah, mas essa batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo. O que interessa não é o índice glicêmico, é a carga glicêmica. Você só está pagando a prestação, mas vai custar o mesmo preço. Você compra um eletrodoméstico lá, você paga à vista, você paga a prestação, você vai pagar do mesmo jeito. Vai sair o dinheiro do seu bolso. Então, só essa história de que é só o índice glicêmico, isso aí é conversa fiada. É a carga glicêmica que interessa. Isso aqui é importante. Insulina coloca glicose e aminoácidos para dentro da célula. E existem aminoácidos que viram glicose. Por isso que eles estão juntos. Aminoácidos que viram glicose. São glicogênicos. Agora, olha que interessante. Esse programete você baixa da internet, ele é gratuito. Você passa para o seu computador e ele tem lá, ele é o estimativa OMA que chama. Então vamos supor, esse paciente aqui, ó, ele tem 84 de glicemia. Nada mal, né? Ele tem 84 de glicemia, o normal é até 99, tá bom. Ele tem 23 de insulina. Olha só, na hora que eu fizer o cálculo aqui, que ele vai fazer para mim, aqui, o meu pâncreas está trabalhando 229%, está fazendo hora extra. A minha sensibilidade, a minha resistência insulínica, a sensibilidade insulínica é 35%, e o meu índice, olha lá, sensibilidade insulínica é 35%, ao invés de ser 100%, e a minha resistência insulínica é 2,8%. O máximo que eu posso tolerar aqui é 1,97%. Olha que interessante. Vai de encontro a tudo que você aprendeu. Ó, esse indivíduo tem a glicemia de 84, você fala, você não precisa se preocupar, você não tem diabetes. Antigamente você falava isso, hoje você não fala mais. Você fala assim, eu vou ter que ver a sua glicemia e a sua insulina. E eu tenho um programete aqui, que eu vou jogar no programete, e nós vamos te falar quanto que é esse índice que você precisa saber. Ou, se você quiser, você pede ao laboratório, ele cobra mais o quê? R$60? Você faz de graça? Mas nem todo laboratório faz de graça. Concorda comigo? É. Tá. Mas tem uns que não precisa, você tem que pedir o OMA. Acho que é R$70 o OMA. Então aí você sai aqui, ó. Mas também eu tenho outra coisa, você fazer na frente do paciente, você impressiona, viu?
Pô, você está dominando a tecnologia, pô. Pô. Agora eu vou pegar um outro paciente que chegou no seu consultório, aqui ó, que também tem 84. Só que agora, olha lá o sortudo. Ele tem insulina em jejum de 6, o outro tinha de 23. Aí eu faço o cálculo, olha lá, o pâncreas dele trabalha 92% do tempo. A sensibilidade de insulina dele está acima de 100, pode 130, super sensível. E aqui, olha o Roma dele, 0,8, normal até 1,97. Eu apresentei para você 2 casos, olha que interessante, você não viu isso antes. Os 2 têm a mesma glicemia, 84. Um está full, né? E o outro não tem nada. Entenderam a diferença? Viram como é que é importante você trabalhar com a glicemia e a insulina ao mesmo tempo? Pode, querido, pode. Eu posso ter 125 de glicemia, ter 5 de insulina, e eu não tenho nada. Numa 125, não, eu não tenho nada. Porque o que interessa é o estimativo a OMA. Hoje nós sabemos que a glicemia sozinha não conta. Posso sim, você vai ver casos assim. 125 de glicemia, eu tinha até um exemplo aí para mostrar. Tirei até porque tinha slide demais. 125 de glicemia, 5 de insulina, não tem nada. Tá normal. Tá bom? 8 horas. Aqui é 8 horas. Para esse exame é 8 horas. Tá? Hein? É o seguinte, isso aqui, querido, é o que as células betas de Langerhans. Quantos por cento? Não, é isso aqui. Quantos por cento? Qual a capacidade? Elas estão trabalhando numa capacidade de 92%. Enquanto que a outra, aqui, ó, elas estão fazendo hora extra, ó. Estão trabalhando na capacidade de 200. Você pode andar com o seu carro a 30 por hora, a 50 por hora, a 140 por hora. Você concorda comigo se você andar com o seu carro a 140 por hora, todo dia ele vai durar menos? O pâncreas também dura menos aqui, tá? Então esse aqui era o primeiro caso. Esse aqui, ó, o segundo caso, com a insulina de 6, você vai ver que ó, a sensibilidade insulínica está boa, muito boa, está até melhor do que se esperava, e a resistência, o IR, que é a resistência insulínica, é o índice de resistência insulínica, é o que interessa aqui para você ver, o normal é até 1,97, está 0,8, está menos da metade. Então esse indivíduo não tem nada, passa perto de diabetes, tá bom? O risco de doença cardiovascular aumentou com o aumento dos níveis de glicemia, ainda no estado pré-diabético. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem 76 é diferente do que tem 82, que tem uma diferença de quem tem 88, de quem tem 92, de quem tem 99. Você acreditava até chegar aqui que era assim, era digital. Acima de 99 está ruim, abaixo de 99 está bom. Não é assim. A biologia não funciona assim. Abaixo de 70 eu tenho hipoglicemia, não é bom. Mas se eu tenho 74, 75, 80, 82, vai piorando. Então, a hiperglicemia, eu tenho, se eu tiver, qual chama odd ratio, o risco. Se eu tiver menos de 99, o risco é 1. Se eu tiver de 100 a 109, o risco é 1,61. Se eu tiver de 110 a 126, o risco é 1,49. Não me pergunta por que nesse período aqui ele diminuiu até. E se eu tiver mais de 126, de repente, aqui, ó, quem tinha 1 de risco, agora tem 4 vezes mais risco. Porque agora a glicemia passou de 126. Dá um pulo, tá? Então a coisa não é linear. Para o homem, isso não serve para a mulher. Depois eu respondo essas perguntas. Não serve para a mulher. Testosterona no homem diminui resistência insulínica. Muitos pacientes que você não consegue controlar a diabetes, na hora que eles começam a fazer modulação hormonal masculina, eles controlam, porque a testosterona reduz o HOMA-RI. No homem, na mulher é o contrário. Se você fizer a saliva de uma mulher e ela tiver testosterona aumentada, sem estar fazendo uso, sem estar sendo contaminada pelo marido, se ela tiver DEA elevado, se ela tiver androstenediona elevada, ou seja, se ela tiver os andrógenos elevados, até que se prove o contrário, você está com a mulher com resistência insulínica.
É o oposto. Na mulher, quando você encontra os androgênios elevados, ou seja, testosterona, DEA e androstenediona, essa mulher tem resistência insulínica. E provavelmente tem síndrome de ovário policístico. Às vezes não. Às vezes ela só tem a resistência insulínica. Porque a resistência insulínica precisa estar estabelecido por um certo tempo para formar síndrome do ovário policístico. Onde a menstruação, ao invés de ser de 25 a 32 dias, ela pode ser para menos, ela pode ser para mais. Ela tem irregularidade. E ela começa a ter pelos que nascem no rosto. Ela não ovula, não tem ovulação. Não precisa ter cisto no ovário para caracterizar a síndrome do ovário policístico. Tá bom? Células betas Lotte de Langer. Elas produzem uma coisa chamada proinsulina. A proinsulina vai virar peptídeo C e vai virar insulina. Eu posso medir a proinsulina no sangue. Eu posso medir peptídeo C no sangue. Como eu posso medir insulina no sangue. Se eu tiver muita proinsulina no sangue, eu provavelmente tenho um tumor, um insulinoma. Quando eu tenho muita proinsulina aqui, é porque eu estou produzindo. Quando eu tenho muito peptídeo C no sangue, é porque eu provavelmente tenho um insulinoma. Às vezes é com tanta velocidade que precisa liberar que não dá tempo da proinsulina virar insulina. Acaba detectando aumento de proinsulina no sangue. Geralmente, a proinsulina é 2 a 3% da insulina no sangue. Geralmente, 2 a 3%. Agora, tem casos que chega a 40% da insulina ser pró-insulina. E aí você tem o chamado insulinoma. Então, é outra novidade para você. Muitos de vocês não estavam familiarizados com o conceito de pró-insulina, que vai dar o peptídeo C e que vai dar a insulina. O que acontece com a pró-insulina? Ela tem o mesmo efeito adipogênico da insulina, ou seja, ela engorda do mesmo jeito. Mas ela tem apenas até 10 a 20% do efeito hipoglicêmico. Ela não causa hipoglicemia da insulina, mas ela engorda. Porque o hormônio que engorda você chama-se insulina. É o hormônio de engorda. Tá? Porque ele estimula a lipase lipoproteica e inibe a lipase hormônio sensível. O dia que nós estudarmos obesidade, você vai entender isso profundamente. Ela estimula o PAI1. Você lembra que eu te falei que tudo aquilo que estimular o PAI1 não é bom? Porque o PAI1 diminui a capacidade fibrinolítica, vai predispor à trombose. E ela contribui para a hipertensão arterial. Tá? É um preditor de resistência insulínica, diabetes e um fator de risco cardiovascular independente. Ter níveis altos de proinsulina no sangue. Então, você pode também medir a proinsulina no sangue, tá bom? Então, eu tenho aqui, jejum, uma prova com 2 horas depois, dando 75 gramas de carboidrato, e o casual, que significa a qualquer momento. Então, normal, o total, intolerância à glicose, diminuição de tolerância à glicose e diabetes. Então, normal é de 70 a 99, abaixo de 70 começa a dar hipoglicemia, acima de 99 já não é normal, isso é a tabela do laboratório. Eu dei 75 gramas de carboidrato, esperei 2 horas. Tem que dar menos de 140 de açúcar no sangue, de glicemia. Se der mais, está alterado. E quando eu tenho intolerância à glicose, a de jejum passou de 99, ela foi de 100 a 125. Quando eu dou 75 gramas de carboidrato, espero 2 horas e meço no sangue, ela está 140 a 200, ao invés de estar menos de 140. Já mudou de patamar. Tá? E quando em jejum é mais de 126, ou qualquer momento que eu fizer, der mais de 200, seja qualquer hora do dia, der mais de 200, interessa a hora, deu mais de 200, ou uma casual, a qualquer momento eu fizer, der mais de 200, ou ela der mais de 200, quando eu faço o teste da glicose, dou 75 gramas de glicose, meço 2 horas, deu mais de 200, ou ela deu mais de 126, qualquer um desses 3 critérios faz o diagnóstico de diabetes. Enfia na cabeça isso, pelo amor de Deus.
Diabetes é uma doença nutricional, não se cura com remédio. Você tem que diminuir a ingesta de carboidrato. Pronto. Ah, mas tem um médico lá, porque meu amigo, ele ensina a contar carboidrato. Isso é a pior coisa que tem. Ensinar a contar carboidrato. Porque ensinar a contar carboidrato está dizendo para o cara o seguinte: você pode comer o que você quiser. Contanto que você conte e dê o hipoglicemiante ou a insulina. Pronto. Ele vai viver muito menos. Porque a doença continua. Continua atacando ele. Ele continua glicando. Então, ponha na cabeça isso. Diabetes é uma doença nutricional que não se trata com remédio. Trata-se com dieta, mudando os hábitos alimentares, só isso. O jejum, que alguém está me perguntando aí, ó, esse jejum padronizado para fazer esse diagnóstico é de 8 horas. Alguém já tinha me perguntado, eu já tinha respondido. Aqui, vamos pegar uma curva aqui, ó. Ó, aqui, ó, esse paciente tinha 78 de glicose, foi dado para ele 75 gramas de glicose, e 2 horas depois ele foi de 78, ele foi para 159. 78 foi para 159. Ele tem que ir para menos, aqui, ó, depois de 2 horas tem que ir para menos de 240. Ou seja, ele está aqui, ó, ele passou para cá, ó, ele está acima de 140. Ele foi para 159. E a insulina em jejum dele estava 13 aqui, ó, e foi para 178. Aqui, se você calcular o Roma aqui, já está comprometido, tá? E aqui o Roma aqui já deu 2,5. Apesar dele ter 78 de glicose, ele já está comprometido, já está me dizendo que ele tem resistência insulínica. Tá? E quando eu faço aqui, a glicose não pode passar de 180, e a insulina não pode passar de 50. A insulina dele passou para 178. Ou seja, diagnostiquei que ele tem resistência insulínica. Aliás, eu já tinha diagnosticado aqui, ó. Antes da prova, eu já tinha diagnosticado que ele tinha resistência insulínica, que foi comprovado, porque o máximo que ele podia subir era 50. Bom, agora olha que bonito. Esse paciente aqui ele tem 78, só que ele tem 3,98 de insulina. Você lembra que esse aqui tinha 13, quer ver? Vou mostrar, esse tinha 13. Eu vou pegar um paciente agora com 78 de glicemia e com 3,98 de insulina. Você fala assim, mas que maravilha. Aí falou que o bom é ter menos de 6. Até um certo ponto, você vai ver o que vai acontecer. Você vai pegar esse indivíduo agora, você vai calcular o OMA dele deu 0,77. Está nada mal, está perfeito, que maravilha. Só que na hora que eu dou a 75 gramas de glicose para ele, e meço 2 horas depois, olha para onde foi a glicose dele, foi para 216. Vamos voltar lá? Foi para 216, ó. Opa, passou daqui, ó. Olha que coisa impressionante, passou daqui. Tá? Mas agora vamos estudar a insulina dele? Vamos estudar a insulina. Olha só a insulina dele. A insulina dele não subiu aqui, ó. Olha aqui, a glicemia dele foi para 216. A insulina dele não subiu, tá? Ficou aqui, subiu para 23, subiu quase nada. Subiu para 23, enquanto que a glicemia subiu para 216. Esse indivíduo aqui tem fadiga pancreática. Do mesmo modo que você tem fadiga adrenal, você também tem fadiga pancreática. Chega uma hora que o pâncreas cansou. Ele não tem mais jeito de produzir mais insulina. Ele não tem mais insulina. Esse indivíduo aqui vai ter que entrar, mesmo que ele vai ser um diabetes tipo 2, provavelmente ele vai ter que tomar insulina. Porque agora ele não tem mais produção de insulina. Ele tem fadiga, exaustão pancreática. Com 76 anos de idade, que a idade ajuda nisso, ele atingiu um patamar de exaustão pancreática. Tá? OMA e gama-GT foram os biomarcadores mais fortemente correlacionados com síndrome metabólica. Tá? Publicação de 2009. Bom, vamos estudar isso aí. Nós temos que aprender isso, porque o paciente vai chegar no seu consultório dizendo assim, doutor, eu estou tomando Bieta. Quem é que conhece Bieta? Tem ninguém que conhece Bieta aqui, meu Deus? Tem nenhum endocrinologista aqui? Tem. Doutor, eu estou tomando Januvia. Quem é que conhece Januvia aqui? Tá bom, Januvia. Então, vocês querem entender o mecanismo? Então, tá bom.
O mecanismo é o seguinte. Aqui no intestino tem um grupo de células chamado L-cell, que produz uma coisa chamada GLP-1. GLP-1 é glucagon-like peptide. É um peptídeo que se assemelha ao glucagon. Esse GLP-1, que é liberado pelas células L do intestino, me acompanha. Ele vai causar saciedade. Você perde a vontade de comer. Ele vai aumentar a produção de insulina. Ele vai estimular as células do pâncreas a produzir insulina. Você já deve ouvir falar de cirurgia para melhorar a diabetes. Já ouviu falar de um bypass que se faz? Onde você joga a comida direto, né, onde essas células estão. Essas células recebem a comida e começam a produzir. Você vê a inteligência do organismo, ele é muito mais do que isso. Só colocar uma coisa amarga na minha boca, eu já estou ativando a GLP-1. Ela disse, está vindo coisa aí. Se eu colocar um bitter melon na boca, melão de São Caetano na boca, eu estimulo a produção de GLP-1. O GLP-1 vai fazer o meu pâncreas produzir mais insulina. Me acompanha, por favor, me acompanha. Você vai entender isso. Esses GLP-1 são chamados incretinas. Incretinas. Depois você esquece, tá? Mas pelo menos alguém te ensinou isso algum dia. Chama incretinas. Então, olha só. O GLP-1 libera insulina do pâncreas. Libera insulina do pâncreas. Inibe a liberação de glucagon. E vai baixar açúcar no sangue. Por um mecanismo de estimulação pancreática. Não adianta você bater num cavalo cansado. Você mete a chibata nele, ele corre mais um pouquinho, mas na esquina ele já cansou. Então o que eu estou fazendo? Eu estou metendo a chibata no meu cavalo cansado. Aqui, ó. Estou fazendo liberar mais insulina. Tá bom? Aí, só que à medida que essa incretina é produzida, imediatamente surge uma coisa chamada DPP-4. O DPP-4, que é a dipeptidilpeptidase 4, que é isso aqui, ó. A dipeptidilpeptidase 4 inibe o GLP-1. O GLP-1 é produzido, imediatamente a dipeptidilpeptidase 4 destrói o GLP-1. O que a indústria farmacêutica fez? Ela desenvolveu uma situação chamada sitagriptina, que o seu representante de laboratório traz para você com o nome de Januvia, no seu consultório. A Januvia inibe o DPP-4, o dipeptidilpeptidase. O DPP-4 inibido, o GLP-1 fica mais tempo, estimula a produção de insulina, entre aspas, melhora a diabetes. Na minha opinião, piora. Porque um dia o pâncreas vai cansar. Na minha opinião, isso não é mecanismo para melhorar a diabetes. Isso é mecanismo para melhorar sintoma da insulina. Porque o pâncreas vai entrar em exaustão. É uma questão só de tempo. E tem um outro chamado bieta, que é a ex-natida, que foi tirada porque tem um lagarto no Arizona, no deserto do Arizona, que mata, a presa morre por hipoglicemia. Ele aperta, ele contrai, ele morde e ele causa hipoglicemia. Então eles pegaram aquela saliva do lagarto e viram que aquilo estimulava o GLP-1 e causava hipoglicemia, e o animal morre de hipoglicemia. Então eles fizeram um análogo do GLP-1 chamado bieta, que é uma injeção que os pacientes diabéticos estão tomando, que é o mesmo mecanismo, vai chegar uma hora que vai entrar em exaustão. O que eu quero dizer para você é que nem a inibição do TPP4, nem a estimulação, nem a aplicação de bieta, nada disso vai resolver o diabetes. Porque você está criando mecanismos que vão cansar o seu pâncreas. A longo prazo, esse paciente vai entrar em falência pancreática e vai precisar de insulina. Diabetes não se cura com remédio. Diabetes se cura com mudança na alimentação. Espero que você leve isso para casa. Sabores amargos liberam GLP-1 no intestino delgado pelas células L. Se você puser
aspartame na boca. Se você soubesse disso. Se você puser aspartame na boca, você começa a liberar insulina. Porque o aspartame dá o seguinte sinal: está vindo doce por aí. Está vindo doce por aí. A sucralose é 600 vezes mais doce que o açúcar. Eu chupo uma bala com sucralose, você diz assim, mas não tem açúcar. Mas tem doce, tem sabor doce. Leva para o meu cérebro fala assim, está vindo açúcar aí, deixa eu me preparar. Já começa o pâncreas, já começa a jogar insulina. Olha o estrago que faz, uma balinha de sucralose, olha o estrago que ela faz. Mas isso tem adoçante, isso não é açúcar. Tudo que é doce, querido, você colocar na boca, você está estimulando a produção de insulina. Até coisa amarga aumenta a produção de insulina, quanto mais docinho. Então é preferível você aprender a tomar o seu café sem nada. Se você toma café 3, 4 vezes por dia, mesmo que seja com adoçante artificial, você está estimulando esse mecanismo. Quero que você saiba disso. E por que a diabetes mata? Por que a diabetes envelhece precocemente? Por que ela te debilita? Porque ela glica, porque ela inflama e porque ela oxida. Se ela não glicasse, ela não inflamasse, ela não oxidasse, não tem problema. Mas ela vai oxidar você, ela vai glicar você, ela vai inflamar você. Então ela vai te matar mais cedo. Não tem remédio que resolva isso. É você fazer o seguinte, é baixar o seu nível de insulina. Sabe como é que você baixa o seu nível de insulina? Para de comer carboidrato. Só isso. Qual o problema? Tira o carboidrato da sua dieta, pô. Acabou. Espero que nunca mais você pense numa sobremesa. A não ser no dia do seu aniversário. Aí tudo bem. Pede ao empregado para parar de fazer, ué. Não, uma vez por semana é muito. Uma vez por mês, tá bom. Durante aquela tensão pré-menstrual, né? A respeito dos polióis, o raciocínio é o mesmo, né? Em que sentido? No sentido de levar a glicemia. Porque a indústria está fazendo um lobby muito grande em relação aos polióis, aí tem muito doce adoçado com poliol, e aí fala que... Tem sabor doce? Mesmo problema. Você não precisa nem engolir, querida, é só cheirar, só pôr na boca, põe na língua. Já começa a liberar lá o GLP-1. Por isso que é importante eu te ensinar o que é GLP-1. Por isso que é importante eu te ensinar o que é o DPP-4, dipeptidase 4. Por isso que é bom te ensinar o que é Janúvia. Aí você agora sabe julgar, ó, Janúvia não tem futuro. O paciente está tomando Janúvia, vai ficar mais diabético ainda. Você pega um cavalo cansado, você pega uma chibata, você mete a chibata nele, ele corre mais ainda. Quando ele chega na esquina, ele está mais cansado ainda. É isso que você está fazendo com Janúvia. É caro, não resolve problema nenhum. Nada. Pelo contrário, piora. Por isso o quê? Eu não digo que tem, eu digo que entre todos, o menos ruim é o stevita. Entre todos. Você fala assim, qual a opção que você tem de tudo? Eu digo, é stevita. Mas entre stevita e nada, eu prefiro nada. Você está me entendendo? Mas se você vai tomar café uma vez por dia, você quer usar o stevita, não tem problema. Se você tomar café 10 vezes por dia, usar stevita 10 vezes, tem problema. Então, essa síndrome metabólica, o que ela causa? Esses adipócitos que estão aqui dentro do abdômen, eles são adipócitos malignos. Eles são diferentes. Eles produzem altas concentrações de citocinas inflamatórias. Então, uma coisa é você ter uma obesidade tipo pera, onde a mulher tem a cintura fina, o quadril largo, as coxas grandes. Aquilo é tipo pera. Isso aqui chama-se obesidade tipo maçã. Tá? A obesidade tipo maçã ela é maligna. Os adipócitos são de tamanho diferentes e produzem citocinas inflamatórias malignas. E aí vem a história da metformina, que é muito abusada. Todo mundo, passa metformina. Metformina, ela diminui, causa deficiência de B12, causa deficiência de B9, que é o ácido fólico, e causa deficiência do coenzima Q10, igual a estatina. Então, se você quiser dar metformina, você pode dar a longo prazo, contanto que você faça a suplementação com B12, com B9 e com coenzima Q10. Aí não tem problema.
Mas muita gente está tomando metformina e não sabe disso. Tem muita jovem, mulher jovem, que tem síndrome de ovário policístico e que entra na metformina, 500 miligramas 3 vezes por dia, 750 miligramas 2 vezes por dia, e não sabe que está com deficiência de B12, B9, coenzima Q10. Entendeu? Você fica alerta para isso. Então o envelhecimento é o seguinte, que eu glico, essa glicação leva a uma inflamação, essa inflamação leva a um estresse oxidativo, está tudo junto aqui, ó. Isso me leva ao envelhecimento prematuro. Então eu tenho que parar de glicar. Como é que eu paro de glicar? Eu diminuo a minha ingesta de carboidrato. É assim que eu paro de glicar. Então a glicação, olha só, é onde a proteína se junta com a glicose. Quando a sua empregada está fervendo leite no fogo, o leite está fervendo, ela pega, joga açúcar no leite, começa a misturar e faz uma caramelização. Aquele caramelização que ela está fazendo, aquilo ali é glicação. Para fazer glicação eu preciso de proteína, leite, caseína, eu preciso de açúcar que ela acabou de colocar e eu preciso de calor. Preciso de 3 coisas. O calor eu já tenho, 36,6 é a minha temperatura. Eu sou animal de sangue quente. A proteína eu já tenho, a hemoglobina, está no sangue. Aí eu ingero, vou lá e como a sobremesa. Ponho açúcar no meu sangue. Meu sangue tem 5 gramas de açúcar. Se eu juntar todo o meu sangue, dá 5 gramas. Numa sobremesa você come 10 gramas, 15 gramas de açúcar. Você imagina a sobrecarga que é isso. Aquilo vai lá, glica. Aquilo forma o chamado base de Schiff. A base de Schiff forma o composto de Amadori. E o composto de Amadori faz o composto de Maillard. E esse composto de Maillard, ele é um RAGE, é um produto avançado de glicação, que tem um receptor para ele, que chama RAGE, R-A-G-E. E esse RAGE vai estimular o NF-kappa-beta. Ou seja, glicação leva a inflamação. Por causa desse mecanismo que vocês estão vendo aqui. Olha lá, vai para o RAGE, que entra para o RAGE, que vai estimular o NF-kappa-beta. Olha lá. Eu inocentemente comi uma sobremesa, e agora estou com um processo inflamatório crônico. Será que vale a pena? Quanto tempo você levou para comer aquele docinho? 2 minutos? Pois é, agora você vai ficar com isso aí no seu corpo uns 20 dias. Vale a pena? É isso que você tem que aprender a ensinar para o seu paciente. Vale a pena? Não, não vale. Então eu vou deixar para comer outras coisas. Hã? Entenderam a brincadeira, não, né? A relação entre triglicéridos e HDL está fortemente associada com o uso da glicose mediado pela insulina e insulinemia de jejum. E para predizer LDLs pequenas e densas, a relação triglicéridos e HDL 3,5 detecta a existência de resistência insulínica e de LDLs pequenas e densas. Eu já falei isso umas 5 vezes. Espero que a ficha tenha caído para você. E quem desenvolveu isso foi Gerald Reaven. É o cara que criou a chamada Síndrome X, Síndrome X, em Berkeley, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele que criou a síndrome metabólica, ele chamou de Síndrome X. E ele mesmo chegou a essa conclusão aqui. Então a insulina, ela aumenta o LDL, ela aumenta os triglicéridos. A insulina diminui o HDL. A insulina aumenta a síntese de tecido adiposo, faz você engordar. A insulina aumenta a síntese de colágeno, principalmente nas artérias, para aumentar a resistência periférica, ou seja, hipertensiva. Aumenta o músculo liso e aumenta a captação de ácidos graxos pela célula adiposa, engorda. Olha a quantidade de problema que você tem com a insulina. O grande problema do mundo hoje se resume nisso aqui. Excesso de insulina. Que foi 5 a 6 anos antes, começou com a leptina. E depois terminou com a insulina. Quando nós estudamos leptina, você vai ver o processo. Frutose e resistência insulínica. Tá? Trabalho de 2006. A frutose aumenta o ácido úrico. O ácido úrico diminui o óxido nítrico. Como o óxido nítrico faz de vasodilatação, e agora não tem óxido nítrico, eu tenho resistência periférica aumentada. Causou hipertensão. Como é que o ácido úrico causa hipertensão? Ele diminui a produção de óxido nítrico. Aí ele causa hipertensão. Agora você entendeu o mecanismo. Insulina requer óxido nítrico para estimular a captação de glicose. Como agora eu não tenho, por causa da frutose, eu não tenho mais óxido nítrico, porque não foi produzido, porque aumentou o ácido úrico, a frutose aumenta,
E eu agora estou com uma hiperglicemia, causada pelo suquinho de laranja, fresco sem açúcar. Entenderam? Então, a síndrome metabólica, a obesidade abdominal, mais de 88 no homem e mais de 102 na mulher, mais de 102 no homem, mais de 88 na mulher, tá? Ou o índice de massa corpórea, mais de 30 kg por metro quadrado, e dois dos seguintes, ou pressão alta, ou glicemia alta, ou triglicérides alto. Aí eu tenho que ter a obesidade abdominal mais dois desses, um ou outro. E isso caracteriza pela Federação Internacional de Diabetes, que eu tenho síndrome metabólica. Ou HDL abaixo de 50 na mulher e abaixo de 40 nos homens. Então, eu tenho aquilo ali mais dois desses aqui, qualquer dos dois. Isso determina. No Brasil, os endocrinologistas usam qualquer dos três critérios dos 5, qualquer 3. Tá? A internacional diz, não, eu tenho que ter obesidade abdominal. Se não tiver, não classifica. O Brasil, a tendência é dizer, não, qualquer 3 critérios está resolvido. Limites de resultados laboratoriais na prevenção de doença cardiovascular. A insulina, o máximo que você pode tolerar é 8. O Roma, o máximo que você pode tolerar é 2. O ácido úrico ideal é menos de 3,5 na mulher, menos de 4,5 no homem. O gama-GT é menos que 16, já falei isso. O triglicérides HDL tem que ser menos de 3,5, o ideal é menos de 2. A proinsulina, que você aprendeu hoje, que vai dar o peptídeo C, a insulina, tem que ser menos de 10 picomol por litro. O triglicéride per se, o ideal é menos de 72, é o ideal. A adiponectina, que é o hormônio mais abundante no corpo. Pô, o hormônio mais abundante do corpo, eu não sei dele, pô. Onde é que ele é produzido? No tecido adiposo marrom. É anti-inflamatório, extremamente poderoso. Você tem que ter mais de 15 microgramas por ml de adiponectina. É o mais abundante hormônio no corpo. Tá bom? Elevações de ácido úrico frequentemente precedem obesidade, hipertensão e doença renal. Então, por isso que é bom você pegar seu paciente que está com ácido úrico um pouquinho elevado, dentro desse critério aqui, e dá para ir allopurinol. Tá? O ácido úrico mais de 4,9. Você dá allopurinol, Zilorix, 100 mg, uma cápsula após o café da manhã. Existe uma outra coisa chamada narcaricina, que o nome comercial é Evolabs, 100 mg, também igualzinho, mesma dose. Tá? É parecido com allopurinol, mecanismo. E isso aí vai diminuir a insulina, vai diminuir a pressão sistólica, vai diminuir o triglicérides e vai diminuir o peso. Um comprimidinho de 100 mg, você vai ver que bonito. Em paciente com elevação de ácido úrico acima de 4,9. O limite é 4,9. Se você tratar qualquer um com mais de 4,9, você vai ter esses mecanismos, esses resultados aqui que vocês estão vendo aqui. Ó. Cuidado para quem está tomando remédio para pressão, porque pode ter crise hipotensiva. Tá? Então, o ácido úrico, ele está envolvido com a síndrome metabólica, ele está envolvido com a pressão arterial, hipertensão, e está envolvido com a obesidade. 100 miligramas uma vez por dia, depois do café da manhã, sem nenhum efeito colateral. Isso é uma bênção. Tá? Quanto mais alto, mais hipertensão. Aí, ó. Tá vendo? Hipertensão, 2006. Muitas mulheres jovens hipertensas estão hipertensas por ter níveis de ácido úrico acima, até de 3,4 aqui, ó. 30% das mulheres têm. E de insulina acima de 4,7. Já estou mostrando que dá, acima, já dá problema. Você tem uma ideia. Tá? Coitado, o próprio Davi engordou. Você percebeu que o pinto dele também diminuiu? Ele engorda, o pênis diminui, olha lá. Né? Então, vamos resolver com droga. Com droga não resolve. Por isso que chama droga. É uma droga. Tá bem? Olha aí os índios antigamente, como é que eles eram. Ó, que beleza. 1870. Esses índios moravam na Flórida. Tudo magrinho. Olha que maravilha. Não tinha problema nenhum. Em todos os animais, 20 mil animais estudados, 8 espécies, 24 populações, vivendo ao redor dos seres humanos, nas últimas décadas, o coeficiente para ganho de peso foi positivo. O seu cachorro engordou, o seu gato engordou, o seu passarinho engordou. Todos os animais que vivem em volta de você estão engordando. Tá? Trabalho publicado aqui ó, em 2011, mostrando aqui, ó, 8 espécies estudadas, mais de 20 mil animais estudados. O animal doméstico está engordando igual os donos, porque está comendo a sobra da comida do dono. Tá? Aí, ó.
E aí vem os poluentes que nós já estudamos hoje, ó. As dioxinas, os furanos, os PCBs, os pesticidas organoclorados, a obesidade, a dislipidemia, a resistência insulínica, diabetes, tudo causado por essas porcarias aí, ó, que hoje faz parte. Então aqui mostra o consumo de açúcar comparado com o diabetes, ó. Olha aqui, à medida que você aumenta o consumo de açúcar, aqui, a diabetes vai aumentando junto. Você sabe disso, não precisa mostrar. A frutose, ela aumenta a insulina, ela aumenta os triglicérides, ela aumenta o ácido úrico. Suco de laranja fresco, sem açúcar, não é um alimento saudável. Ponto. Ponto de exclamação 3 vezes. Tá bom? Põe isso na cabeça. E aí vem as recomendações de como é que você deve fazer, o que você tem que mudar, etc. e tal, que dieta que você tem que usar. Alopurinol, profilático, preveniu hiperinsulinemia, hipertensão sistólica, hiperglicemia, ganho de peso e melhora a função endotelial. Então, quando alguém fala assim para você, o doutor aí não aceita remédio nenhum, você fala, é mentira. Alopurinol ele aceita. Pelo menos sobrou um, pô. Por enquanto, né? A hora que nós fomos estudar naltrexona, eu vou te apresentar também que nós aceitamos. Então, tem algumas coisas que a gente aproveita. Mas não é janúvia, não, tá? Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos e o doutor Lúcio vai falar para nós sobre saliva.